de Deus. Somos gente que espera, crente na promessa de um mundo novo. Mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos gente que espera, crente na promessa de um mundo novo. Mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos gente solidária junto aos pequeninos que vivem na dor. Partilhando sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Somos gente solidária junto aos pequeninos que vivem na dor. Partilhando sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos gente que celebra o agir de Deus, que é força e guarida. Convivendo em alegria, já participamos da festa da vida. Somos gente que celebra o agir de Deus, que é força e guarida. Convivendo em alegria, já participamos da festa da vida. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Só rebanho, só pastor.
palavra de Deus nos acolhe nesta manhã. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Assim diz o nosso Deus: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Com essa palavra, desejamos a todos um bom dia, um bom culto a todos, e vamos juntos louvar o nosso Deus com o hino Louvemos Todos Juntos. Podemos ficar em pé mesmo para cantar este hino. Louvemos todos juntos o nome do Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando que o nosso socorro vem do Deus que criou o céu e a terra, todas as coisas que estão ao nosso dispor. Invoquemos esse Deus entre nós, invocando o seu Espírito Santo, cantando o hino Vem Espírito Santo. A esse Deus que se faz presente entre nós, queremos diante dele reconhecer a nossa condição de pecadores. Convido para uma palavra de confissão de pecados. Misericordioso Deus, a nossa condição, à luz da tua palavra, revela o quão somos bajulentos, o quanto que nós somos vítimas de nós mesmos. A tua palavra revela o quanto que nós gostamos de culpar os outros e não reconhecer a nossa própria culpa. Aquilo que devíamos fazer, não fazemos, e outras coisas que não deveríamos fazer, fazemos. Isso tudo revela a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança e esperança. Isso prejudica a nossa vida, nossos relacionamentos e a nossa eternidade. Por isso pedimos, por Jesus Cristo, perdão, Senhor, perdão. A palavra do nosso Deus diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua,
que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Esta aliança perpétua Deus realizou em Jesus Cristo. Por meio dele nós temos o perdão, a reconciliação com Deus, e por isso nós podemos glorificar a Deus cantando glória a Deus nas maiores alturas. Oremos. Misericordioso Deus, nós pedimos pela Tua presença com Teu Espírito e nosso Espírito nesta hora que vamos ouvir a Tua palavra. Aquieta a nossa alma, conforta e anima para as boas obras em favor do nosso semelhante, para que assim expressamos nossa gratidão e nossa fé por Ti. Por Jesus Cristo, nós pedimos o Teu socorro e auxílio. Amém. Convida-me a tomar assento, a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 até 11. Bíblia da Igreja, página, quem encontrou pode dizer, Romanos 8, página 167 do Novo Testamento. Romanos 8, versículos 5 a 11, assim diz a carta aos Romanos: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que são na carne e não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está pronto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Naqueles que o Espírito de Deus habita, estes serão ressuscitados assim como Cristo ressuscitou. Promessa da palavra do nosso Deus. Vamos responder a ela, confessando a nossa fé, com as palavras do credo niceno. Hoje não vamos usar o credo apostólico. A igreja cristã tem 3 credos: o apostólico, o niceno e o atanasiano. E hoje então, convido aqueles que podem colocar-se em pé, e juntos vamos então proferir a nossa fé, lendo o credo niceno. Creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas,
o qual, por amor de nós e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo na Virgem Maria e se fez ser humano. Foi também crucificado em nosso favor sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E virá pela segunda vez em glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, universal e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Que assim seja. Vamos agora cantar Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Aqueles que confessam a mesma fé no Trino Deus são o rebanho de Deus. Podemos tomar assento e em seguida vamos ouvir a pregação de hoje. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a abrir a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler do versículo 39 até o versículo 46. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 39 a 46. O texto bíblico é todo esse trecho do Evangelho de o capítulo 11, mas como ele é longo, então nós vamos aqui ler esses e depois eu cito alguns outros versículos.
Então, começando lá no versículo 39, João 11, 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés envoltos e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, hoje, nós temos aqui a pregação do 7º milagre de Jesus a partir do Evangelho de João. E conforme o Evangelho de João, então, esse é o último milagre que Jesus fez. Só recapitulando, João registra apenas 7 milagres. Apenas 7 milagres que ele chama de sinais. E o último, então, conforme João, é esse aqui. Ele sabe, o evangelista sabe que Jesus fez muitos outros, mas para João foi importante registrar esses aqui. E a ressurreição do amigo Lázaro, então, é o 7º milagre, o último que ele aqui quer nos compartilhar. Eu vou só resumir aqui, mais ou menos, esses versículos todos do capítulo 11, vocês podem meditar em casa, é bastante longo o texto aqui, mas cada detalhe muito interessante aqui da ressurreição de Lázaro de Betânia. Marta, Maria e Lázaro eram os amigos chegados de Jesus. Marta, Maria e Lázaro eram irmãos. Vocês já ouviram outras vezes pregação, por exemplo, de Marta e Maria, né? As irmãs, Marta e Maria, onde uma sentou-se ouvir Jesus enquanto a outra trabalhava. E agora, então, Lázaro, o irmão delas. Eles moravam na aldeia de Betânia, o lugar que Jesus foi muitas vezes. E aqui parece ser uma despedida, ele vai, depois ele é ungido por Maria. Então, aqui era um lugar que ele ia muitas vezes, porque ali estavam os seus amigos, as pessoas com quem ele se sentia bem. E Lázaro, o texto vai começar lá no capítulo 11, dizendo que Lázaro estava doente. Estava doente. E Jesus demorou para chegar lá na aldeia. Jesus demorou para ir lá. Jesus ficou sabendo que ele estava doente, mas até que ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias, conforme diz o nosso texto. E aí então, Jesus vai lá, tem todo esse diálogo com Marta, Maria, os judeus, e ele vai até o lugar do túmulo, da sepultura, que era diferente das nossas hoje, tinha uma pedra, eles tiram a pedra, ele manda tirar, e ele chama Lázaro para fora, e Lázaro então volta à vida, conforme diz aqui o texto. Inclusive no trecho que nós lemos, vai dizer que Lázaro estava enfaixado, como era costume na época, não existia caixão, então ele estava enfaixado, ele estava amarrado, como a gente já vê em filmes, como é que se sepultava alguém naquela época. E dessa forma Jesus chama Lázaro para fora e ele então volta à vida, depois de 4 dias morto. E aí cada um pode fazer a sua imaginação também na sua cabeça. Esse é o milagre. Esse é o 7º sinal, conforme o evangelista João. A ressurreição de uma pessoa, de um amigo de Jesus. E só a título de informação, que é bem importante, se a gente olhar adiante, depois do nosso texto, vai vir o título, O Plano para Tirar a Vida de Jesus.
Depois desse milagre aqui, Jesus não tem mais sossego. Eles realmente começam a querer tirar a vida dele. Eles traçam o plano para realmente levar Jesus à morte, né? Vocês podem ver adiante que ele já é ungido por Maria em Betânia, né? Então já acontece a unção dele para a sepultura e tudo mais. Ou seja, daqui em diante o evangelho vai mostrar ladeira abaixo. Jesus vai para a crucificação. E não é de se admirar, né? Porque se existia alguma dúvida sobre quem era Jesus, aqui fica claro. Ele ressuscita mortos. Então não havia mais dúvida de quem era Jesus. Desse texto eu quero para a nossa mensagem, para deixar hoje, destacar duas coisas. Que a gente leve isso como mensagem. A primeira é a pergunta. Até onde a nossa fé vai? Até onde a minha fé vai? Pergunta isso para você. Até que ponto a minha fé alcança? Até onde ela vai? Ela chega até a ressurreição? Ela chega até lá? Se a gente olhar aqui no texto, é muito interessante. Nós podemos ver isso em Marta, em Maria e também no povo. Então vamos dar uma olhadinha lá. Olhem primeiro o versículo 21. Capítulo 11, o versículo 21. Lá diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Jesus chega lá, depois de 4 dias, Lázaro já está na sepultura, e ela diz: Senhor, se tu tinha chegado antes, o meu irmão não tinha morrido. Ou seja, a fé de Marta é uma fé até a cura. Ela crê que Jesus pode curar, ela já sabia, ela já tinha presenciado isso. Nós mesmos já pregamos aqui os milagres onde Jesus curou um cego, curou um paralítico, curou alguém à distância que estava enfermo. Então até ali tranquilo. Havia a fé de que ele podia curar. Ela acreditava nisso. Mas crer na ressurreição, isso estava sendo demais para Marta. E se a gente olhar adiante um pouquinho no versículo 32, vocês podem olhar lá, vai falar de Maria, a mesma coisa. Ela chama Maria, então, porque Jesus tinha chegado, e aí o versículo 32 diz: Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Também Maria, aquela que no outro texto a gente viu que tinha um coração mais crente do que Marta. Aqui ela também diz: ó Senhor, se tu tinha aqui, tu tinha curado, ele não tinha morrido. Ela também crê que Jesus pode curar. Mas o coração dela ainda não crê que Jesus pode ressuscitar. E aí a gente vê no povo também o versículo 37. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Também o povo que estava ali acompanhando o sepultamento, consolando Marta e Maria, disse: será que ele não podia ter curado se ele tivesse chegado aqui antes? Ele podia ter curado. Também o povo tinha esse pensamento, a sua fé alcançava até o ponto de dizer: não, ele podia ter curado, ele curou os outros. Mas a ressurreição não passava pelo coração deles. E essa é uma pergunta do texto também para nós hoje. E nós? Como Jesus pergunta ali no versículo 25 e 26 para Marta, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Essa é a pergunta para nós. Crês isto? Na hora que você perde alguém, todos nós passamos por isso, você crê isso? Que Jesus não só ressuscita, mas Ele próprio é a ressurreição e a vida, e quem vive nele, como diz o versículo 26, não morrerá eternamente. Essa é a fé maior. Essa fé só o Espírito Santo pode nos dar, como nós confessamos há pouco no credo niceno.
E como também Martim Lutero disse no Catecismo Menor, creio que por minha própria razão ou inteligência eu não consigo chegar a Jesus Cristo, meu Senhor, mas o Espírito me chamou pelo Evangelho. Quando o Espírito Santo coloca a fé no nosso coração, ele coloca exatamente isso em Jesus, que é a ressurreição e a vida, que tem a última palavra também sobre a morte. Sobre a morte. Essa fé nós alcançamos através de ouvir o Evangelho, como hoje aqui. Ninguém consegue por suas próprias forças, mas eu não consigo, isso é demais para a minha razão. O Espírito faz isso no nosso coração à medida que nós ouvimos a sua palavra. Nos alimentamos dela, assim como também acontece com Marta e Maria aqui no texto. E a segunda coisa que eu quero dizer disso aqui é que aqui estamos no 7º milagre. E vocês sabem que o número 7 na Bíblia é o sinal da perfeição. O mundo foi criado em 7 dias, então Deus descansa no 7º dia, né? Várias vezes esse número 7 mostra esse número perfeito, essa perfeição, essa coisa que só o divino consegue alcançar para nós. E não é em vão que o 7º milagre é justamente a ressurreição. A ressurreição de alguém que estava na comunhão com Jesus Cristo. O que isso quer nos dizer? Os milagres sempre são os sinais do que vai acontecer no reino de Deus, do que vai ter no reino de Deus. E aqui, o 7º milagre, sendo justamente a ressurreição, mostra que a grande dádiva do reino de Deus é a vida eterna, a ressurreição dos mortos. É a vida que não se acaba. Por isso, o 7º milagre que João traz aqui, ou seja, no reino de Deus, a grande dádiva ao ser humano, aquele que perdeu a eternidade no paraíso, conforme Gênesis, né? As pessoas perderam a eternidade, elas foram criadas para viver para sempre com Deus, perderam isso, então Deus promete que um dia, novamente, o pecado seria vencido, a morte seria vencido por uma descendência dele que viria. E essa descendência veio em Jesus, então no reino agora, a grande dádiva do reino é a ressurreição dos mortos, que nós também sempre confessamos no credo apostólico. E para encerrar, eu quero que vocês olhem lá no versículo 46 e 47 do texto que nós lemos. Então, quando acontece essa ressurreição de Lázaro, o versículo 46 vai dizer assim, aliás, o 45 e o 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Uns creram, outros foram fofocar. Para os fariseus, né, isso significa não creram e foram ainda contar para que Jesus fosse perseguido e morto. Assim é a nossa decisão também frente ao Evangelho. De que lado nós estamos? Daqueles que creem ou daqueles que dizem, não, isso não é para mim, isso não faz sentido para mim? Sempre diante da manifestação de Deus, nós somos chamados a nos posicionar. Eu estou entre aqueles que creem ou entre aqueles que duvidam e ainda perseguem Jesus e os seus seguidores. Que neste domingo, que nesta manhã, nós possamos levar isso para nós. E clamar ao Espírito Santo que Ele coloque a fé maior em nosso coração. De crer que pode vir doença, dificuldade, morte, e Jesus Cristo tem a última palavra também sobre isso. E a grande dádiva do reino de Deus é a vida eterna. Por isso nós podemos viver alegres, contentes e até mesmo despreocupados de certa forma. Porque a vida não pertence a nós, a vida pertence a Ele. Como dizia Lutero, se os bens eu perder, se a morte eu sofrer, que tudo se vá, Jesus comigo está e o seu reino é a minha herança. Que cada um de nós possa também alcançar esta fé
no seu coração. Que assim seja. Amém. Cantamos o próximo hino, um hino muito assim cantado durante o período da Páscoa e que fala justamente do tema de hoje, que é a ressurreição. Cristo venceu a morte e por isso bendita a nossa sorte. Comunicamos o próximo culto da comunidade e convidamos para ele, dia 3 de julho, próximo domingo, às 19 horas, culto com a ministração da Ceia do Senhor. O plantão para as paróquias de Blumenau, dia de hoje e amanhã, é o pastor Anderson da Velha. A coleta aqui do último culto da comunidade foi destinada para os encontros sinodais no valor de R$91. Convidamos para o encontro da terceira idade no dia 7, às 14 horas e 30 minutos. Também no dia 7, à noite, às 19h30, temos encontro do estudo bíblico. Quarta-feira, 19h30, temos reunião do presbitério. Dia 10, está logo aí, temos a tradicional festa da paróquia, que será realizada aqui no nosso centro de convivência, este ano podendo ter a alegria de estarmos em comunhão, não só retirando o churrasco como fizemos no tempo da pandemia, mas podendo então novamente estar junto. Então fica o convite para o dia 10, adquira seu churrasco antecipado ao valor de R$45, pode ser adquirido durante a semana, da 1 até as 5 na secretaria e no sábado de manhã das 8 ao meio-dia. Valor de 45 antecipado. Depois do dia 8 o valor é 55. Vocês sabem que a carne não está barata e a comunidade está fazendo um empenho também para botar no menor custo para todos. Então, adquirindo antecipado, isso ajuda bastante a organização. Então, R$45 até o dia 8 e depois disso, então, R$55. Por parte da comunidade, mais algum aviso? Então, convidamos a trazer as ofertas de hoje que se destinam para a ISLB, acompanhamento a estudantes de teologia. Então, temos ainda estudantes de teologia, cada vez menos, né? Que desejam estudar teologia. Quem sabe no futuro as comunidades terão que viver a sua fé e testemunhar, mesmo só com as suas lideranças locais. Então é o desafio animar novos jovens para estudar teologia. Então vai para esta finalidade auxiliar nos cursos de estudantes de teologia a nossa oferta de hoje. Ontem aqui na paróquia nós tivemos um encontro de jovens, conseguimos reunir ali quase 60, isso foi um milagre, juntamos junto com a paróquia do Badenford. Então foi um dia
muito agradável, uma convivência muito boa, e também estudamos um texto bíblico com eles, e eles saíram bem animados. Então, torcemos que ainda alguns sejam despertados para levar adiante a fé em Jesus Cristo. Então, vamos ofertar. Quem trouxe também sua contribuição, pode ser depositada no coração, através do envelope, nominando e colocando o valor. Cantando o hino Graças Dou por Esta Vida. Também nos alegramos com as pessoas que no decorrer desta semana aniversariaram, das pessoas que estão nos acompanhando em sua casa. Mandamos nossos parabéns ao Erinaldo Silva, o cunhado da Cíntia, e também o Paulo Gestorf, a pedido do Manuel, deve ser alguém conhecido do Manuel Peters, que hoje está lá em Mafra acompanhando também o culto, junto com a filha dele. E aqui na comunidade, quem aniversariou esta semana? A Nina e a Protásia. Muito bem, parabéns a vocês. Sim, nos alegramos muito. Recebam através do um cartão e o chocolate da comunidade a nossa alegria de ter vocês aqui entre nós comemorando mais um ano de vida. Pergunto por parte da comunidade: alguém fez bodas de casamento nesta semana? Não? Alguém tem algum pedido de oração para ser incluído aqui na nossa oração final agora? Foi me passado aqui a Marlene Schmidt. Marlene Schmidt. Temos aqui também o pedido da Nair Formentini, Valdemar Hinkelay. Mais alguém? A dona Eta. A dona Eta Tartocos sempre participou aqui na comunidade. A semana, então, aquele jovem que foi sepultado aqui em Blumenau era seu neto, né? Então, ela sentiu muito essa perda. Também em nossa oração, a dona Eta. Mais alguém? Então, convido a cantarmos o próximo hino e depois, então, nos dirigimos a Deus em oração. Podemos ficar em pé já?
Oremos. Intercedemos, Senhor, para que a esperança na ressurreição dos mortos seja fortalecida em nosso mundo. Só assim a terra tem esperança para além desta vida. Intercedemos, Senhor, por todos aqueles que padecem de enfermidades, daqueles que se aproximam da sua hora final, para que sejam também firmes na esperança da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Queremos te pedir pela saúde e pela recuperação de Marlene Schmitz e Valdemar Hinkelay. Que eles possam, Senhor, através do cuidado que estão recebendo, serem restabelecidos no seu bem-estar. Intercedemos pela família enlutada de Nair Formentini e de Eta Tartocos, que também nesta hora, deixada pelos seus entes queridos um vazio, possa ser preenchido com a palavra de esperança que Jesus veio nos trazer. Socorre, Senhor, a todos aqueles que nesse mundo sofrem, de forma especial aqueles que sofrem ao nosso lado. Ilumina-nos com nossas mãos e boca, para sermos instrumentos teus nesta hora. Te agradecemos pelos aniversariantes que tivemos entre nós, e pelas pessoas que podem mais uma vez celebrar a vida. Em nome de Jesus, nós oramos e nós pedimos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos nos despedir com a bênção de Deus. Também as pessoas de casa que nos acompanharam, queiram receber. Saudamos todos aqueles que nos acompanharam com a palavra aqui da Janete Bueck, de Agudo, do Rio Grande do Sul. Ela diz: aqui em Agudo o dia continua nublado, mas a palavra de Deus sempre ilumina o nosso dia. Que assim seja. Um abraço a todos aqueles de casa. Fiquem com a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.